Uma noite escura e tempestuosa. O relógio bate meia-noite e a mansão silencia, engolida pela escuridão. E então, um grito. Dentro de minutos, o pacífico casarão inglês vira palco de um crime hediondo. O influente Sr. Black jaz no chão do salão de bilhar, frio como mármore. Quem poderia ter cometido tal atrocidade? Seria a encantadora Senhorita Scarlett? Ou talvez o astuto Reverendo Green? Ou será possível que o famoso Coronel Mostarda tivesse algo a esconder? Bem-vindos e bem-vindas a uma jornada pelo mundo do mistério e da intriga, um jogo de pistas e blefes que atravessou gerações. Hoje a gente vai voltar no tempo para conhecer o passado de um dos títulos mais icônicos dos jogos de tabuleiro, o Detetive, vulgo Cluedo. Então solta a vinheta pra gente começar esse De Quem é a Vez história. Eu andei investigando e parece que o YouTube quer assassinar os vídeos com mais de 60 segundos. Mas sabe como é que a gente pode salvá-los? Clicando no gostei, acionando o sininho e comentando. Você se inscrever também ajuda. A história por trás do jogo que a gente conhece como Detetive aqui no Brasil não é tão intrincada e cheia de mistérios como as tramas que costuram uma jogatina dele, mas vale a pena ser contada. Atualmente, ele é o quinto jogo mais vendido no mundo, tendo sido produzidas mais de 200 milhões de cópias em mais de 40 países. E tudo isso começou exatamente 80 anos atrás. Anthony E. Pratt era um músico inglês que tocava piano em grandes viagens de transatlânticos para lugares como Nova York e Islândia. Era comum nessas viagens chiques que os turistas desfrutassem de muitas opções de entretenimento naquelas salas sob lustres de cristal, tipo Titanic. Rolavam várias atrações, apresentações musicais e jogos de festa, como o conhecido Murder, ou Assassinato, que aqui no Brasil é conhecido ironicamente como Detetive, em que você tem que piscar os olhos para matar alguém. Na verdade, a versão brasileira é mais simples que a gringa, porque no Murder, lá na Inglaterra, você precisa falar para a pessoa que ela tá morta. E também tem lá toda uma encenação, né? Tem toda uma brincadeira. O detetive tem que sair do local antes do assassinato acontecer. O lance é que o nosso querido músico e amante de jogos teve que mudar de profissão e foi trabalhar numa fábrica de engenharia de precisão em Leeds, na Inglaterra, por conta da Segunda Guerra Mundial. Ele deu sorte que a visão dele era ruim, por isso ele não precisou se alistar e ir para os campos de batalha. Para quem está olhando? Curiosamente, apesar de não ter ido para a guerra, ele ajudava o pessoal que ficava lá combatendo os incêndios no bairro em que ele morava. Isso era algo frequente, considerando que Birmingham era uma região industrial que sofria bastante com esse problema naquela época. A tal da Segunda Guerra Mundial também fez a galera ficar bastante tempo dentro de casa. Tipo uma pandemia que parte do mundo chegou a ver recentemente, sabe? Lembra? Não sei. Enfim. Com os apagões constantes e o medo de um bombardeio por conta dos rasantes de aviões, o tédio, a melancolia e a falta de perspectiva fizeram com que Anthony e sua esposa Elva Pratt, com quem jogava bastante, tivessem a ideia de transformar aquela brincadeira de festa em um jogo de tabuleiro chamado Murder. Isso aconteceu em 1943. No ano seguinte, em 1944, ele fez o pedido de patente do jogo. Pouco depois disso, e graças à sua amizade com Geoffrey Bull, que inventou o Buccaneer em 1938, ele conseguiu um contato com a fabricante de jogos Waddingtons. Claro que rolaram muitos playtests com outros amigos que deram ali também os seus pitacos até o jogo chegar numa versão apresentável. Na ideia original, o jogo se passava num hotel, por exemplo. Na verdade, o jogo projetado por Pratt era mais complexo do que o jogo Cluedo que se tornaria famoso. O que fica, no caso, como uma lição para quem quer fazer jogos. Dificilmente um jogo pesado vai vender milhões.
O De Quem é a Vez está querendo chegar em 30 mil seguidores lá no Instagram. Então segue a gente nessa plataforma maravilhosa. É rapidinho e você ainda dá uma moral para esse humilde canal. Norman Watson, diretor da Waddingtons, gostou bastante da ideia de transformar a brincadeira de festa em um jogo de tabuleiro e resolveu bancar a produção. É importante ressaltar que nessa época havia um boom de literatura detetivesca no estilo Quem Matou ou Who Done It, por conta dos livros da Agatha Christie, sem contar que o próprio personagem do Sherlock Holmes é um conterrâneo da Terra dos Enigmas e Mistérios. Então, Anthony conseguiu capturar bem o Zeitgeist, que foi aquela famosa ideia certa no lugar certo, na hora certa. O nome do jogo foi alterado por Norman, que registrou Cluedo, que é uma combinação da palavra clue, ou pista em inglês, com a palavra ludo, ou brincar em latim, mas que também é o nome de um jogo de tabuleiro popular na Inglaterra e no Brasil. A patente do jogo foi concedida a Pratt em 1947, mas por conta da escassez de materiais no pós-guerra, o lançamento oficial só ocorreu em 1949, na Inglaterra. Simultaneamente, a Parker Brothers comprou a licença para lançar o jogo nos Estados Unidos, que ganhou o nome apenas de Clue, já que o jogo Ludo não era tão conhecido por lá. Havia várias diferenças entre o conceito do jogo original e o que foi publicado em 1949. Em particular, o design original tinha 11 quartos, 9 armas, incluindo uma bomba que não era nem um pouco discreta, e 10 personagens, sendo um deles a vítima, sorteada aleatoriamente antes do início do jogo. Além disso, os nomes dos personagens eram diretamente ligados às cores, ou seja, o Coronel Mostarda era chamado de Coronel Amarelo, que, vamos combinar, era bem mais sem graça. Imagina se todas as piadas e referências relacionadas a esse jogo fossem falando do Coronel Amarelo. Não faz nem sentido isso. Depois da guerra, Anthony Pratt foi trabalhar no serviço público, ajudando soldados desmobilizados a conseguir empregos. Pratt acabou perdendo muito dinheiro com a sua invenção. Isso porque, em 1953, a segunda filha dele nasceu. Caso você não se lembre, isso foi 4 anos depois do Cluedo ter sido colocado à venda pela primeira vez. Foi nessa época que a editora Waddingtons disse ao Anthony que, olha, o jogo não tá vendendo muito bem. Tá vendendo pouco, o negócio tá fraco, principalmente lá nos Estados Unidos. Por conta disso, eles resolveram renegociar e ofereceram um acordo. Assina os direitos internacionais de Cluedo por um pagamento único de 5 mil libras. Assim, um checão, toma aqui 5 mil libras e aí você libera a venda internacional do jogo, a gente não precisa te pagar mais nada a não ser essas 5 mil libras. O que, nos valores atuais do dia em que esse vídeo está sendo gravado aqui em 2023, equivale a R$ 1.124.050,21, tá bom? Então, só para você ter uma noção. O acordo oferecido também significaria que ele ainda ia receber os royalties das vendas de Cluedo no Reino Unido, ou seja, ele abriu mão dos direitos de venda em todos os países do planeta, exceto no Reino Unido, por esse valor aí de 5 mil libras. Claro que a Waddingtons não estava sendo totalmente verdadeira, porque apesar da grana ser alta para a época, Pratt foi passado para trás nessa negociação, como é o caso de tantas outras histórias que a gente conta por aqui. Até porque, para a empresa oferecer essa grana, é óbvio que ela vai ganhar muito mais, porque ela não vai jogar para perder. Cluedo era um ativo fundamental da Waddingtons e foi importantíssimo durante as negociações comerciais da Parker Brothers, quando ela foi comprada pela Hasbro em 1991. No fim, a Waddingtons fez fortuna com as vendas internacionais e Pratt parou de receber os royalties das vendas britânicas quando a sua patente expirou. Apesar de tudo, ele era aparentemente estoico a respeito dessa história toda. No ano em que Anthony Pratt morreu, em 1994, a Hasbro comprou a Waddingtons, que, durante décadas, nunca mais manteve contato com ele. Já em 1996, para comemorar a cópia de número 150 milhões do jogo, a Hasbro resolveu lançar uma linha direta Cluedo para descobrir o paradeiro do autor. Algo, digamos que bem inoportuno se você parar para pensar, ainda mais que o cara tava morto, mas enfim.
Cluedo foi comercializado em 1949 como The Great New Detective Game lá nos Estados Unidos, ou o grande novo jogo de detetive. A publicidade da época sugeria que os jogadores assumiriam o papel de Sherlock Holmes seguindo os passos do criminoso por conta da figura que vinha na capa do jogo, com um cão a tiracolo. O personagem, se você olhar bem, lembra bastante o detetive icônico, mas isso foi só uma estratégia de marketing, já que, como você bem sabe, o jogo não tem nada a ver com essa história. Cluedo chegou a ter como slogan, depois dos anos 1960, nos Estados Unidos, a frase Parker Brothers Detective Game, que era algo menos adjetivado e mais objetivo. Enquanto isso, na Inglaterra, o jogo ficou com um slogan de The Great Detective Game desde 1950 até os anos 2000, quando foi alterado para Classic Detective Game. Se você ficou na pira de comprar um detetive ou até outro jogo bom que eu costumo indicar, dá uma conferida na descrição desse vídeo, tem várias dicas boas, só de clicar nos links já ajuda o canal. Depois de 3 décadas do seu lançamento, o jogo já tinha feito tanto sucesso que ele acabou transbordando e influenciando outras mídias. Em 1985, por exemplo, foi lançado o filme Clue, que, apesar das críticas não tão positivas, é considerado cult até hoje. Ele é bastante único porque foi filmado com 3 finais possíveis, cada um dos quais revelando um assassino diferente. Isso foi muito antes de Aranhaverso 2. Nas primeiras exibições do filme, os finais foram distribuídos para diferentes cinemas, então você só podia ver todos os 3 filmes se você assistisse cada um em um cinema diferente. Depois, quando o filme foi lançado em vídeo, todos os 3 finais foram incluídos. Além do filme, também houve adaptações para televisão, tanto em formato de série como de filmes para TV. Surgiram também jogos digitais nos anos 1980 e 1990, mantendo aquele espírito do jogo de tabuleiro, mas com alguns elementos novos, como mais personagens ou novas armas. Alguns dos jogos permitem até que os jogadores explorem a mansão em 3D, adicionando uma outra dimensão à jogabilidade. Como se isso tudo não fosse o bastante, houve também adaptações teatrais, incluindo musicais do Cluedo, acredite você. Se bem que a gente tem filme dos Transformers e dos Piratas do Caribe, então tudo é possível, não é verdade? Com o passar dos anos, foram lançadas diversas edições e variações do jogo original. A Parker Brothers e o Waddingtons produziram suas próprias edições exclusivas entre 1949 e 1992. Como a Hasbro comprou ambas as empresas no início dos anos 1990, foi ela que continuou a produzir as edições exclusivas para cada mercado. Durante a longa história de Cluedo, 8 edições únicas do Clue foram publicadas na América do Norte nos anos que você está vendo aqui na tela, incluindo edições portáteis para a galera levar para viagem. No entanto, apenas 3 edições distintas de Cluedo foram lançadas no Reino Unido, a mais longa delas durando 47 anos, desde a sua introdução em 1949 até seu primeiro sucessor em 1996. Em 1988 surgiu o Clue Master Detective, que é uma versão expandida com 12 cômodos e 11 personagens, comportando mais jogadoras, quase como o Anthony Pratt pensou inicialmente. 1999 foi quando a edição de 50 anos foi lançada, com uma bela arte e a inclusão da garrafinha de veneno como arma. Já em julho de 2008, a Hasbro resolveu inovar e lançar uma versão com um visual renovado para o jogo que se chamava Clue Discover the Secrets. Essa nova versão tinha mudança nas armas, nos nomes dos cômodos e até mesmo nos personagens e nas suas histórias pregressas. Acabou que a recepção por parte do público foi bem negativa. Na verdade, toda a tentativa de modernizar o jogo parece fracassar, como foi o caso da edição de 2016 que a Hasbro lançou. O que o povo parece curtir mesmo é a versão classicona, sabe? Aquela que a gente conheceu lá no passado e continua vendo até hoje, o que explica o sucesso das edições Nostalgia e da Vintage, que foram lançadas em meados dos anos 2000. Ao longo das 2 primeiras décadas do século XXI, muitas versões com franquias conhecidas começaram a pipocar no universo de Clue para pegar a grana de certos nichos, incluindo edições temáticas como Harry Potter, Game of Thrones, Big Bang Theory, entre muitas outras, e o que demonstra o quanto que o Clue se enraizou na cultura popular. Existem vários outros jogos de dedução que também foram influenciados pelo universo de Clue, sem contar os jogos de escape. Não preciso nem dizer que eu adoro
cada um deles. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando, o nome do vídeo é do Detetive e até agora tu falou do Detetive. Então, agora eu tô falando do Detetive, que é a versão nacional do Cluedo, a versão que foi lançada aqui no Brasil, onde o morto era o Dr. Pessoa. Olha só que doideira. Bem, ele foi lançado em 1977 aqui no Brasil pela fabricante de jogos e brinquedos Estrela. A Estrela trouxe o jogo na mesma época em que diversos outros jogos clássicos dos Estados Unidos e Europa apareceram aqui pelo Brasil. Segundo a Hasbro, caberia à Estrela registrar as marcas como Detetive, por exemplo, para no fim do contrato transferir os direitos de propriedade intelectual e material para a Hasbro. Pelo acordo original, a Estrela pagava os royalties lá para a Hasbro, só que, segundo a Hasbro, os pagamentos só foram feitos até julho de 2007, o ano em que o contrato entre as duas teria sido encerrado. O detalhe é que, de acordo com a Hasbro, a Estrela continuou a utilizar a propriedade intelectual e a distribuir os produtos mesmo com notificação da Hasbro. Acabou que isso tudo evoluiu para uma bela batalha judicial. Coincidência ou não, esse período foi justamente quando a Hasbro passou a atuar oficialmente no Brasil, ali por volta de 2008. Até onde foi apurado, a decisão de segunda instância da Justiça de São Paulo deu ganho de causa à Hasbro, que ficou com o direito de comercializar o jogo no Brasil. A decisão determinou que a Estrela cedesse à rival marcas importantes como o Jogo da Vida, Detetive Cara a Cara, Gênios e Combate. Além disso, o acórdão também condenou a Estrela a pagar royalties que seriam devidos à Hasbro. De acordo com a defesa da empresa estadunidense, a perícia contábil estimou o valor em mais de 64 milhões de reais. A verdade é que a gente ainda vai ouvir bastante dessa história, porque agora é briga de cachorro grande, não é a briga de um simples autor, um simples designer com uma multinacional. Para variar, quando mete empresa no meio, a história fica bem mais chata. Talvez você não tenha feito a conta, mas um dos diferenciais do Cluedo, para sua época pelo menos, era a rejogabilidade, porque tem 324 soluções possíveis. Mas claro que, de 1949 para cá, vários jogos de dedução surgiram. E eu indiquei 5 desses títulos que são, na minha opinião, excelentes e tem essa pegada. Se você quiser conferir mais, dá uma olhada nesse vídeo. Sendo que eu já te adianto que o melhor deles é Awkward Guess, que finalmente vai ser lançado aqui no Brasil. E você, seria capaz de vender a sua ideia por R$1 milhão para uma empresa? O que será que o Pratt vendeu? Falta de confiança ou o desespero do momento? Joga aqui nos comentários para eu poder conferir. Valeu, pessoal!